Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a esta aula 4 de informática para o concurso da Polícia Federal 2018. Então, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo sobre os conceitos de software livre. E agora nós vamos falar especificamente sobre o projeto GNU. Se alguém perguntar o que é o projeto GNU, a gente pode responder que ele é um projeto que vislumbra a ideia de um sistema operacional que é um software livre, isto é, que respeita as liberdades do usuário. Então, o tal projeto GNU, que foi criado pelo Richard Stallman, um dos precursores do software livre, a ideia desse projeto GNU, quando ele surge, é criar um sistema operacional baseado no conceito de software livre, justamente porque respeita as liberdades do usuário. Até aí tudo bem. Só que faltava ao projeto GNU, quando ele foi criado e quando começou o seu desenvolvimento, um núcleo para um sistema operacional completo. O que é um núcleo? O núcleo é conhecido como kernel do sistema operacional e é ele que corresponde às funções mais básicas que o sistema operacional vai enviar para o processador do computador sem que o usuário perceba. Esse é o núcleo, o kernel. E no projeto GNU, quando começa o projeto GNU, falta a ele ainda a criação de um kernel, de um núcleo. E é aí que vem a grande charada da história que hoje se tornou muito popular, que é a famosa união do projeto GNU com o kernel do Linux, quer dizer, o núcleo do sistema operacional Linux. Observa, a FSF, que é a Free Software Foundation, a Fundação para Software Livre, recomenda atualmente as versões instaláveis do GNU, mais precisamente distribuições GNU Linux, que são totalmente software livre. Então, quando a gente pensa naquelas liberdades de software livre, de utilizar como desejar, de poder redistribuir, distribuir cópias, poder estudar o software, poder modificar e ainda propagar essas modificações que o usuário fez, todas essas liberdades estão descritas tecnicamente quando instalamos uma versão instalável de um sistema operacional, de uma distribuição que seja GNU Linux. Porque quando essa distribuição é GNU Linux, ela tem todas as liberdades básicas de um software livre, certo? Bem, mas aí vamos entender então a ideia do próprio Linux. O Linux é o termo que utilizamos para sistemas operacionais que utilizam o núcleo, isto é, o kernel do Linux. E como eu disse para vocês, o núcleo são as funções mais básicas passadas diretamente ao processador sem que o usuário perceba isso. Porque a parte que o usuário percebe de um sistema operacional nós chamamos de shell, que é a parte que forma a interface entre o usuário e o computador. Mas o Linux em si, por essência, é apenas um núcleo, é apenas um kernel, que munido a outros recursos transforma um sistema operacional mais completo. Então, repetindo, o Linux é um núcleo, é um kernel para sistemas operacionais baseados no conceito de software livre, como por exemplo a distribuição ou projeto GNU Linux, juntando os dois, GNU e Linux, e outras distribuições que foram surgindo ao longo dos anos, certo? Bem, agora pegando só o Linux, porque quem iniciou o projeto GNU foi o Richard Stallman, que é um dos precursores do conceito de software livre. Mas quem começou o desenvolvimento do Linux em si não foi o Richard Stallman, foi o Linus Torvalds. Isso ele fez lá em 1991, quando ele criou e desenvolveu o núcleo do Linux e depois, claro, ele pediu ajuda para que outras pessoas, outros usuários pudessem colaborar para que ele conseguisse criar um núcleo mais estável. E é interessante porque quando a gente pensa no Linux, geralmente a gente pensa num sistema operacional completo, né? Mas o Linux em si é apenas o kernel, é apenas o núcleo do sistema operacional. O shell, que é a parte que forma a interface com o usuário, isso é criado pelas diversas distribuições Linux que vão chegando aos poucos no mercado, certo? Então aí nós temos uma diferenciação entre o projeto GNU Linux e a união dos dois, formando um sistema mais completo. Perfeito, pessoal, mais uma aulinha importante aqui no nosso canal, e se gostaram do nosso vídeo, não esquece, marca gostei, também se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho ali para receber notificações de novas publicações. No mais, espero vocês, é claro, na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!